Então, para isso, a gente vai ter que checar se o nosso personagem está no chão e só permitir pular quando ele estiver no chão. Vamos voltar aqui para o nosso código. Vamos lá, vamos criar as nossas variáveis para checar se ele está no chão. Um public bool, que vai identificar se ele está no chão. Um public float para a distância da linha. Essa linha vai ser o nosso raycast, que é o que vai identificar se ele está encostando no chão. Um public vector tree para identificar a distância da linha para o player. E um public layer mask, layer do chão, que é onde a gente vai colocar o que a gente está identificando como chão. Agora vamos criar aqui a nossa função que vai identificar se ele está no chão. Vamos criar um public bool está no chão. E vamos fazer esse var acerto que vai identificar se ele está encostando no nosso chão, essa linha do raycast. Tem que ficar desse jeito aqui. Isso daqui vai identificar se ele está encostando no chão. E aí agora a gente pode voltar aqui em cima, no nosso switch de pulo, e fazer desse jeito aqui, exclamação está no chão. Essa exclamação, ela quer dizer negação, então se ele não estiver no chão, ele vai retornar isso daqui. Vamos colocar essa função está no chão, nesses dois lugares do switch. E vamos criar um private void agora para o onDrawGizmos, que é para eu poder ver a minha linha lá dentro da interface da Unity. Isso daqui é só mesmo para ficar mais prático na hora de eu ajustar a posição da linha. Então vou botar aqui a cor dela amarela. Isso daqui no geral é para eu conseguir enxergar ela. Pronto, agora a gente já pode ir lá para a interface da Unity para testar isso daqui. Salva, volta para a Unity. Pronto, aí aqui agora, se eu aproximar, a gente consegue ver essa linhazinha amarela, que é o nosso raycast, que é o que vai dizer se está encostando no chão ou não. Aí vamos mudar aqui a posição para poder ficar encostando no chão realmente. Tem que ficar abaixo do personagem. A gente vem aqui no nosso jogador e vamos definir as camadas do jogo. Vamos criar uma para player, para o jogador. Uma que é ground, para o nosso chão. E aí a gente vai no nosso jogador, clica em layer e a gente vai dizer que ele é o player. Aí aplica para tudo, apply all. E a gente vai na nossa camada de chão, coloca layer ground.
E a gente também tem que setar bem aqui o que é o ground no nosso jogador. Pronto, com isso, vamos dar play. Ele já deve estar identificando o chão. Exato. Então agora, ó, eu posso apertar quantas vezes a barra de espaço eu quiser. Ele não vai ficar pulando infinitamente no ar. Agora vamos fazer aqui a nossa animação. Por enquanto, qual a animação que eu vou fazer aqui para esse nosso personagem? Enquanto ele estiver pulando, eu vou querer que ele fique azul. E enquanto ele estiver correndo, no caso, quando estiver no chão, vou querer manter ele branco. Então, para a gente ter esse feedback visual de quando ele está pulando. Futuramente a gente vai substituir essa ação de ficar azul por uma animação realmente. Vamos criar aqui um animator, botão direito. Aqui vamos adicionar uma cor, e essa cor vai ser branca mesmo, por enquanto, que é a animação de correndo. Vamos criar um outro ponto aqui. Pronto. Agora, nessa animação bem aqui, ele vai ser branco enquanto estiver correndo. Vamos criar uma nova, que vai ser pulando. Essa pulando vai ser color, a gente vai mudar ele de cor. E aí vamos mudar aqui para azul. Perfeito. Aí aqui no Animator vai estar nossas animações. E a gente tem que criar essa variável aqui, vamos colocar isso grounded, para ele identificar quando está no chão e quando não está. Então, se não for, ele vem, quando for, ele volta. Essa transição aqui de correndo para pulando e de pulando para correndo. Se for grounded, ele volta para correndo, se não for, ele vai para pulando. Coloca desse jeito, não tem tempo de transição entre um e outro. Perfeito. Agora a gente vai para o código. A gente vai criar um código que vai identificar isso. Ele vai ler quando o personagem está no chão e quando ele não estiver. Vamos criar aqui as variáveis relacionadas à animação do player. Um public animator para puxar aquele animator lá do personagem. Aqui a gente vai criar um void update com esse set bool is grounded, que é a variável que a gente criou lá no projeto. A gente criou no Animator.
Is grounded. Is está no chão. Com isso, a gente pode voltar aqui para o Animator e finalizar a nossa animação. Voltando aqui para o projeto. Vamos no nosso player. Set o Animator. E play. Com isso agora, ó, quando eu pular ele fica azul e quando ele encosta no chão de volta, ele fica branco. Essa é a nossa animação.